Falar de um outro assunto, vou vir para cá para conversar com você. Olha só, a Polícia Civil de Andradina abriu um inquérito para apurar a morte de uma criança de 2 anos que morreu. A gente falou sobre isso ontem aqui, né? Com muita comoção e com muita tristeza no coração, após ter recebido uma medicação errada em um pronto atendimento particular da cidade. Esse menino, ele foi levado para lá pela família, pela mãe e pelo pai, a princípio para tratar de uma bronquiolite. E a gente está tendo vários casos, até um alerta que eu faço aí, você que tem filho pequeno, muito cuidado, essas doenças respiratórias têm pegado muita gente, né? Foi o caso desse garotinho, só que ele não retornou para casa. Houve até a tentativa, ele foi medicado, né? Só que aí, na hora da aplicação, da conduta ali, né, do corpo de enfermagem, houve um equívoco. E ao invés do remédio para bronquiolite, né, aplicaram, né, remédio intramuscular inclusive, um remédio que é usado para intubação, que é extremamente forte. A criança teve complicações, enfim, morreu. Não conseguiu resistir, tentaram, como a gente comentou ontem aqui, reanimar, mas sem sucesso. Essa auxiliar foi presa, né, e responde agora pelo crime de homicídio culposo, que é quando não existe a intenção de matar. Ontem a gente já acompanhava aquela tristeza no velório e falávamos muito e amplamente sobre esse caso, e agora a gente volta com essa história com novidades por parte da polícia. Ainda abalada com a perda prematura, a família optou pelo silêncio. A criança de 2 anos foi sepultada num clima de muita tristeza e comoção. O delegado que acompanha o caso instaurou o inquérito e já ouviu várias pessoas, entre elas a médica que atendeu o menino, a auxiliar de enfermagem que teria se confundido na hora de fazer a medicação, o pai da criança e os policiais que atenderam a ocorrência quando o óbito foi confirmado pelo corpo clínico do pronto atendimento. Ouvi a médica pediatra e ela foi bem categórica ao relatar que a criança teria dado entrada no hospital com alguns sintomas, cansaço, né, e tudo mais. Houve ali início alguns procedimentos médicos e ela havia receitado um medicamento e que após a administração desse medicamento feito por uma técnica de enfermagem, imediatamente a criança já começou a apresentar alguns sintomas, dentre eles cianose, boca roxa, né, saindo algumas secreções pela boca. E ela viu que ela me disse que aqueles efeitos que foram apresentados ali não eram os efeitos decorrentes da medicação que ela havia prescrito. Embora o frasco do medicamento estivesse no lugar errado, ele explicou por que optou pela prisão da técnica de enfermagem. Pressupõe que ela deixou, por imprudência, de observar regras mínimas de cuidados, né? É dever de cuidado objetivo que não foi avaliado por ela, porque tem todos os protocolos para aplicação, entre eles a verificação de data, tudo mais, nomes. Então, esse foi o motivo, e aí o que levou à prisão dela. O inquérito que investiga a morte deve ser concluído nos próximos 30 dias. Serão determinada a oitiva da chefe da enfermagem para saber, para ela explicar aí como eram feitas essas organizações, quem era responsável por fazer essa organização dos medicamentos, e ouvir também essa pessoa que teria organizado. E requisitar documentos, dentre esses documentos, essas fichas, né? A médica me relatou, e a técnica também, que há um controle documental desses medicamentos que são colocados à disposição ali para uso. E também aguardar uns laudos, o laudo do IML em relação ao necroscópio toxicológico, a identificação das substâncias no organismo da criança, se ainda é possível, né? E também provas documentais. Nós vamos submeter aí os medicamentos a uma perícia também. É aquilo que a gente já comentava ontem. É importante também, imagino, né, e quero acreditar que isso vai acontecer, a investigação, ouvir também os responsáveis pela farmácia, né, para entender como esse medicamento foi dispensado, para quem foi, para quem era e por que não teve o caminho correto, a destinação, e foi parar, né, nessa caixa que foi dispensada para essa criança. É importante também. E o pronto atendimento apura internamente a morte da criança e toda a dinâmica, né, de como esse equívoco ocorreu dentro da unidade. No site oficial da empresa, eles mantêm uma nota, que foi aquela que a gente colocou ontem, mas eu acho importante a gente pontuar mais um trecho dela aqui, mais uma vez, que eles seguem à disposição das autoridades para os esclarecimentos e
lamenta profundamente, né, o falecimento desse paciente, dessa criança de 2 anos. A gente segue acompanhando. Nossa produção conversou com a família por telefone, né? A gente sempre com muito respeito, é difícil, mas a gente faz o contato e a gente tem respeitado esse momento de silêncio, né? O avô até se colocou à disposição no sentido de que quando a família estiver pronta, eles vão se manifestar, mas nesse momento preferem o silêncio e a gente entende esse luto, a gente entende essa dor. E queria agradecer ao Renan Cáceres, que foi o nosso repórter, que foi até Andradina, né? Fez essa entrevista e a gente concluiu esse material aqui a 4 mãos. Renan, muito obrigado pelo seu trabalho, tá bom?